Bom dia, pessoal. Hoje, mais um dia de dezembro, dia 4, né? Está acelerando o tempo, né? O tempo parece que está, cada dia que passa, cada ano que passa, vai passando mais rápido. Gente, pessoal, o tema de hoje é um pouquinho comprido, porque eu vou falar das 3 piores mazelas da humanidade. Eu até gravei, porque se eu não gravar, porque me vem à noite, se eu não gravar, às vezes não dá tempo nem de anotar, eu esqueço, sabe? Isso vem no meu pensamento, esses temas, para falar. Eu tenho isso desde a infância, acredite quem quiser, né? Não sou médio, não sou. Aliás, sou médio, mas eu não tenho esse dom de escrever, de falar, eu tenho. Quem me despertou isso foi uma amiga, uma brasileira que mora na Suíça há 30 anos. Ela é psiquiatra e me ajudou muito, uns 4 anos atrás, períodos que eu estava realmente muito derrubado, né? Eu tenho um grande amigo advogado que tem me apoiado muito moralmente, né? Até brinco com ele, porque as consultas, todo dia eu ligava para ele para isso. E ontem ele me passou uma mensagem, ele me pediu para me ligar, me liga aqui, eu falei, bom, certo? É tanta notícia ruim, né? Agora que as coisas estão começando a clarear para mim, né? Então, ele mandou os vídeos para mim, eu mandei os vídeos para ele, ele olhou, olha, adorei seus vídeos, mas vou te pedir uma coisa. Para de comer biscoito quando você estiver gravando. O problema é que a minha bisavó, quando veio da Itália, ela trouxe uma receita de biscoito de mel. Eu não vou dizer, se eu for falar que minha bisavó é a única que faz biscoito de mel, a única italiana que veio da Itália, né? Que fazia biscoito de mel nos anos 20, né? Nos anos 10, ela veio nos anos 10 para cá, 1910, antes da Revolução Russa. Seria muita petulância minha. É claro que tem outras cozinheiras, tem outros que puxaram de pai, de mãe para filha e a árvore genealógica vai lá, vai indo, né? Bisneta, neta, filho, papai. Seria muita petulância minha. Mas o biscoito de mel que minha mãe faz é assim uma coisa do outro mundo. E eu só me contento, eu só me contento quando o vídeo está acabado. Ela mandou um vídeo desse tamanho assim, meu irmão, sabe? Minha mãe não pode mexer mais com fritura. Esse biscoito requer fritura. Vai mel, vai nozes, vai um vinho para quebrar o doce do mel. É complicada a receita. E o último vídeo. E é feio, é sem educação isso, falta de educação. Ele me ligou ontem só para isso. É um grande criminalista, né? Não vou falar o nome dele aqui não, senão ele vai acabar me metendo num processo. Meu amigo desde os anos 89 que eu conheço ele, logo que eu entrei na polícia. Um grande criminalista, eu quero deixar aqui o agradecimento para ele, né? Eu vou falar o nome dele. Ele quer me processar, processo. Eu estou cheio de processo mesmo. Paulo Henrique Neves, um grande criminalista, vai na ferida. Ele vai na ferida. Eu tenho pena dos advogados que tiveram a outra parte advogando contra ele. Eu tenho pena, porque ele não pega causa para perder. Eu conheço ele desde que era menino. Ele é uma das pessoas, vou falar aqui agora, que eu gostaria que ele tivesse casado com minha filha. Mas os destinos escrevem páginas, né, diferentes do que a gente pensa. Foi ele que me falou isso do biscoito. Então não vou comer mais biscoito de mel na frente. Primeiro que é falta de educação, só o cafezinho mesmo. Então, gente, eu até gravei ontem, porque se eu não anotar, eu perco. Falar sobre o aborto, o suicídio e o homicídio. O aborto, o suicídio e o homicídio, o homicida, o assassino, são irmãos de sangue na espiritualidade, né, na maneira metafórica de falar. São irmãos de sangue. Vamos ao aborto. Eu já falei várias vezes sobre o aborto, dei um tema aqui no meu canal
Eu mostrei inclusive vídeos que estão liberados pelo YouTube, não tem direitos autorais, porque quando tem o YouTube corta na hora, não deixa publicar, né? É um crime hediondo ver países desenvolvidos como Suécia, como... Só para vocês terem uma ideia, gente, 63%, eu fiz a pesquisa ontem, meia-noite, já estão... Não, 63 países já estão a favor da maconha, né? Mais de 100 países estão a favor do aborto. Você sabe o que é o aborto, gente? É um assassinato. Eu vi uma filmagem ontem, porque a tecnologia está tão moderna, o aborto agora é sob sucção. Dependendo do tamanho do menininho, tem gente, tem família que não aceita. Engravidou, o cara é um pobre, pobretão, vai casar com minha filha? Não, vai tirar isso aí, vai tirar isso aí. Como que se fosse indigno de ser membro daquela família. Indigno, um espírito cujo endereço que ele veio é o mesmo endereço que nós vemos, a casa do Senhor. Gente, eu vi o vídeo, um aborto, uma criancinha sendo aspirada, são mais de 400 PSI de pressão, é uma pressão louca. O menininho sai aos pedaços, os ossinhos quebrados, mostra uma bandeja de carne, que parece carne moída. Isso chama-se assassinato. Nos Estados Unidos, por exemplo, é liberado. Muitos países da Europa, países que se dizem desenvolvidos, são católicos. Vão na igreja, ouvi o padre lá falar, mas mandou a filha abortar mês passado. Eu tinha um colega na polícia que falava assim, eu falava, mas será que os caras reclamando, vai multar os outros, esse tem o que fazer? Não, sai reclamando, rasgava a multa. Aí eu virava, depois o cara ia embora, né? Falei, o Osmar, chamava Osmar, me perdoe, estou citando seu nome, Osmar, aqui. Será que esse cara pensa que vai para uma onça? Ele falou, Laurinho, vai. Ele vai para a boca da onça pintada. É uma metáfora, né? Então, o aborto é uma coisa hedionda, um horror. Um horror. Esperamos que esse governo novo, parece que a tendência não é para ser o aborto. Meu canal não é para discutir política, né? O candidato perdeu, são dois candidatos, um tem que perder. Um tem que ganhar, um perde, né? Só que hoje o Brasil está dividido. É um país que não se pode discutir política em botique nenhum. Porque de repente o cara sai com a arma, puf, e dá um tiro. Porque o presidente anterior, no uso das suas atribuições legais, né, perfeitamente no uso das suas atribuições legais, permitiu o uso de armas de grosso calibre. Eu sempre sonhei em ter uma 45, nunca pude ter. Eu tive no comandante do exército aqui, há 35 anos atrás, 1992, algo assim. Aqui no 36º, para ver se ele permitia a autorização do uso de uma 45, a mesma 45, ou a 9mm. Não foi Lauro, não posso permitir. Isso aqui tem que vir de Brasília, tem que vir da presidência da República. Você pode até entrar com um processo de pedido e tal, mas vão dizer não para você. E hoje você compra uma ponto .45, uma ponto .50. Uma ponto .50 é arma de derrubar aeronaves. Bom, tá aqui eu fugindo do assunto. O aborto é um crime hediondo. É primo do assassino, do homicida. Não há diferença. Aquele que rouba, aquele que entra na sua casa, faz coisa feia com a sua filha, não vou falar palavras de baixo calão aqui nesse canal, faz coisas feias com a sua mulher na sua frente, depois dá um tiro na cabeça dela, de maldade. Porque o cara, quando está cheirado, na polícia, quando eu entrei, nós tivemos um curso,
pequenininho curso com médicos da Polícia Federal, da PM, explicando sobre drogas, sobre maconha. Hoje tem drogas sintéticas, tem um leque aberto, né, de drogas, explicando para a gente os efeitos na época da cocaína, né? O cara fica doidão, você bota uma grama em cada nariz, você não sabe o que você faz. A adrenalina vai lá para cima, a testosterona vai lá para cima, né? Então são todos primos iguais. Eu falei do homicídio, falar sobre o aborto, o suicídio, o homicida, né? Não tem diferença. Não tem diferença. O abortista, esses enfermeiros que fazem clínicas clandestinas esparramadas pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. País que é considerado livre o aborto, legalizado pelo governo federal, existem clínicas particulares, até clínicas do governo, que fazem a coisa direitinho. Direitinho uma ova. Abortar uma criança não tem nada de direitinho. Pelo menos uma asepsia, para não matar a mulher. Né? E quando a mulher desencarna, ela que fez vários abortos, no perispírito dela é afetado o perispírito. Os fetos ficam grudados, colados. Por quê? Não querem descolar, ficam ali grudados. Porque eles nasceram para ser daquela mãe. Né? Isso está explicado em muitos livros espíritas, né? Alguns eu já li. Tem um chamado Deixe-me Viver, muito bonito, explica sobre isso. É preciso de várias e várias encarnações para repararem. Várias e várias encarnações para repararem o assassinato de um bebê dentro do útero. O assassinato de um bebê dentro do útero. É uma coisa horrível. Agora vamos falar do homicídio. Do ladrão, do homicida, o que pratica o latrocínio, que é o roubo à mão armada seguido de morte. Tem alguma diferença? Existe alguma diferença? Porque o aborto, isso eu vou falar na linguagem espiritual. Num país legalizado, o que você fez? Você matou um filho, uma filha que estava dentro. Não vai ter Código Penal daquele país, não tem artigo nenhum que te enquadre para você pegar 30 anos de cadeia, ou uma prisão perpétua, ou enforcamento, ou uma morte. Não existe. No Brasil, o aborto não é legalizado. Estão tentando legalizar, acho que não vão conseguir. Se Deus quiser, se Deus permitir. Mas no aspecto espiritual, eu pergunto para vocês, tem alguma diferença? Tirar uma vida dentro do útero do que você matar uma pessoa para roubar o carro, dar um tiro bem na cabeça, bem na têmpora. É um osso muito duro a têmpora. Mas a bala entra e atravessa do outro lado. Tem diferença? Não tem. A diferença é que se o cara for pego, ele vai contratar um advogado de porta de cadeia, um advogado inescrupuloso, porque tem muitos, não estou generalizando, mas há muitos advogados sem escrúpulos, como há muitos profissionais liberais de todas as matizes, de todas as áreas, sem escrúpulos, engenheiros que nos fazem cálculos corretos de prédios desabam, a gente está vendo aí prédios desabando, né? Por erro de cálculo, falta de quê? De uma boa escola, de uma boa faculdade, de uma boa aula de matemática, né? Uma boa aula envolve muita trigonometria. Meu filho vai começar a estudar agora. Já botei a barba dele de molho.
Advogados, muitos bons, mas uma parte não tem escrúpulos, faz tudo por dinheiro. E o cara é liberado. Já no aborto, a pessoa que fez o aborto fica lá de braço cruzado. A clínica é muito rica, porque tem clínica rica, chique, os móveis, tudo, o aborto lá é uma quantidade exorbitante de dinheiro. A pessoa faz tudo, todo mundo com luvas, né? Máscara, tudo, a vítima e tal. E o neném, tadinho, dentro do balde. Uma vida que dá trabalho para o plano espiritual compor. Um espírito sedento de conhecimento, clamando por uma oportunidade de renascer, né? E é abortado provocadamente. É o que é triste. Então são 3 situações parecidas, iguais, idênticas. Então vamos pensar muito nisso, né? Vamos refletir muito sobre isso, sobre o aborto, sobre o crime. Eu falei ontem, brigas de trânsito, por exemplo, tem dado muito crime. O cara puxa a revólver, pá! Canta pneu. Se ninguém anotar essas placas novas hoje, eu fui contra essas placas. Porque ninguém está preparado. Duvido que alguém esteja com o celular preparado no ponto de bala para fotografar. Ninguém está preparado. O cara mete a primeira, canta pneu, você não vira ele mais gordo. Fica por isso mesmo. E a placa, cheia de letras e números fora de sequência, você não consegue. Nem o nome da cidade não tem, só está escrito Brasil. Quando foi aprovado isso, no governo passado, eu fui contra isso. Pode ser prático a localização em termos de tecnologia. Mas num acidente no trânsito, o cara atropelou, ninguém consegue gravar aquele tanto de letra, aquele tanto de número. Eu duvido que alguém consiga gravar, né? Então fica por isso mesmo. Ninguém tem memória de elefante para gravar? Não, a placa foi JNJ mais 10 mil e tudo, mais um N no meio. Quem é que vai gravar isso, gente? Né? E o assassino, né? O assassino que te rouba. Não há diferença entre essas 3 situações. Vão viver muitas vidas, vão reencarnar ter muitas encarnações para repararem. Isso são os crimes menos hediondos, né? Os criminosos que matam são criminosos hediondos. Esses que estão abortando são criminosos, sabem que não podem. Ah, mas na Europa, na Inglaterra, país falando, é permitido. Ah, vou fazer também. Deus não vai me mandar para o inferno, não. Engano seu. Primeiro que não existe inferno. Existem as regiões umbralinas inferiores, os planos espirituais inferiores, onde habitam os criminosos, aqueles que não... Porque todos nós, a maioria de nós, vamos para lá. São raros os casos, né? Eu com certeza vou para lá, passar uma boa temporada, né? Outras pessoas não, tiveram merecimento, tem passagem aérea direto, voo direto para o plano espiritual, sem escalas, né? Então, já os criminosos hediondos, os grandes genocidas, vamos voltar ao tempo, Nero até hoje, com toda certeza, absoluta certeza, ainda está resgatando, porque ele incendiou Roma inteira para construir uma cidade nova. Ele matou milhões de pessoas, porque Roma era uma cidade muito grande. Criancinhas, Alexandre o Grande, Gengis Khan, todos esses, né? Idi Amin Dada. Eu vou dizendo o nome porque não tem mais direito autoral, já passou mais de 50 anos. Depois de 50 anos não existe mais quebra de direito autoral. E a fila é interminável. Esses sim estão habitando os verdadeiros umbrais negros, a crosta terrestre, onde habitam os dragões
Por que dragões? Porque os espíritos fizeram tanta maldade que eles vão se deformando. Vão se transformando em criaturas horrendas. Mas são espíritos como nós. Vão levar alguns milhares de anos ou milhões de anos para renascerem, né, como uma pessoa comum. Eu já disse que Hitler, pelo nosso conhecimento, nosso ínfimo, ignorante conhecimento espiritual, ele mora em uma cápsula espiritual a pedido de Jesus, ele habita Plutão. E Jesus deu a ele um prazo de 1000 anos, somente para ele refletir nas coisas que ele fez. Né, das mais de 50 milhões de pessoas diretas que ele foi responsável, né? Então era essa a minha palestra de hoje. Se desculpa estar tomando tempo de vocês, mas o aborto, falar sobre o aborto, o suicídio e o homicídio. E o homicídio. Eu não falei sobre o suicídio. Vou falar um pouquinho. O suicídio. Gente, você abreviar uma vida que deu trabalho, dá trabalho demais para os grandes embaixadores da medicina, fazer com que você encarne, achar uma mãe para você. Às vezes você não quer vir, mas uma mãe misericordiosa fala, não, eu quero aceitar. Eu quero esse menino, eu vou me dedicar a minha vida a ele. E ela tenta uma vez, duas, ele corta o pescoço. A segunda vez ele pula lá do 11º andar. Né? Aí Jesus pega, ele renasce sem a mão, sem os pés. Por quê? Jesus vai cortando as possibilidades dele se matar. Porque é a única maneira, né? É a única maneira que Jesus encontra para você conseguir fechar a encarnação sem suicidar. É o crime mais hediondo da espiritualidade, você tirar a vida de si próprio. É como você entrar num fórum, na frente do juiz lá, o juiz está com o processo lá dessa grossura, tomar o processo dele, rasgar o processo dele, queimar na frente de todo mundo. Você vai preso imediatamente. Você está rasgando peças originais. Eu não estou dizendo hoje, com essa tecnologia, que está tudo hoje tudo tem cópia, mas antigamente, há 30 anos atrás, 40, quando não tinha computador, é a mesma coisa. Você está rasgando um processo encarnatório, que muito trabalho deu, né? Que muito trabalho deu. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Cada atitude é uma atitude. Eu, por exemplo, na polícia, nunca precisei me defender. Eu nunca precisei sacar uma arma para efetuar uma prisão. Eu falava, sempre efetuava a prisão e a pessoa falou, olha, você quer ir para as vias de fato ou você quer ir para a delegacia? Sempre, não, você pode me levar para a delegacia. Então você vira, eu vou te algemar. E quando eu tinha que atirar em alguém, roubo de carga, pegar 2 horas da manhã, caminhão carregado de frango e outras coisas, eu atirava para cima. Eu não tinha coragem de atirar no cara. Primeiro que eu ia atirar nas costas dele, que é um ato covarde. E eu usava .40, aquela arma tem um barulho ensurdecedor. Aí que o cara corria mesmo. Eu pegava o caminhão e recuperava. Eu vou correr atrás de um cara 2 horas da manhã, um cara de 1,80 m? Não vou não, ué. O cara pode virar o 38 e me acertar bem na cabeça. Eu pegava o caminhão de frango, ligava pro dono, o dono ia pegar. Ou o caminhão, ou o que quer que fosse, automóvel. Eu não tinha coragem, eu nunca tive essa coragem de ver ninguém, sabe? Nem no pé de ninguém eu atirava. Atirava no pneu do carro. No pneu, né, traseiro, porque no pneu dianteiro é perigoso. Pneu de caminhão, eu estourei vários pneus de caminhão. Você vai pagar o pneu do meu caminhão, seu guarda? Eu vou te meter um processo. Pode processar, filho. Mas você não obedeceu o sinal de parada, eu não sei se tem bandido aí.
né? Não foi meu caso, mas uma vez pegaram um cara e quem estava dirigindo era um ladrão. Não, senhor, tá tudo bem, que os documentos estão aqui. Mas um policial velho, antigão, foi policial do BOP em São Paulo, escolado. Não quero que o senhor desce do caminhão. E chamou outro colega, falou assim, põe a arma, cão na retaguarda. E levantou o banco, era uma Scania, levantou uma Scania, um Jacaré antigo, 1991. O motorista estava debaixo do banco. Porque debaixo do banco traseiro era tipo um porta-objeto, sabe? Cabia um homem lá dentro. O cara estava lá amordaçado. Não foi no meu plantão, mas eu vi isso nos jornais. Naquela época não tinha internet. Então, não vamos tirar a vida de... Nós não temos esse direito, só Jesus tem. Só Jesus permite um aborto em caso extremo, em caso que a mãe vai correr vida, risco de vida, né? O plano espiritual prevê. Olha, essa moça, a encarnação dela foi estudada e foi planejada. Esse feto vai levar ela e a mãe para a sepultura. Então vamos abreviar, vamos tirar o feto. Mas isso é o plano espiritual que decide, não somos nós ignorantes, não. Não somos nós ignorantes que decidimos. Não é nem um médico, não é nem uma Câmara, um Senado federal de um país que decide que o aborto está permitido. Quem são esses caras para te abreviar uma vida? Quem vocês pensam que são dirigentes de países onde o aborto e eu me refiro nesse momento aos países onde o aborto é necessário. Eu estou generalizando. Não tenho medo de responder processo. Quem vocês pensam que são? Vocês se julgam a obra-prima de Deus? Né? Para aprovar na Câmara e o Senado, o parlamento, que seja rei ou rainha, porque quando é parlamento, né, rei, é parlamento, né? Sistema parlamentar, sistema monárquico. Quem vocês pensam que são? Os reis da cocada? Vocês julgam a obra-prima de Deus? Vão aprender muito, vão aprender muito. Essa é a minha palestra de hoje, gente. Desculpe pelo tamanho da conversa, tá bom? Um grande abraço a todos. E vamos ver se as coisas melhoram, pelo amor de Deus. Esse ano foi difícil. E vamos evitar discutir política, porque o ambiente está pesado, gente. Vamos evitar discutir política em supermercado, principalmente em barzinho, onde você está ali, ó, enxugando, e o outro cara, porque fulano foi podido, fulano foi, mas ele roubou, outro fez isso, você quer saber? Você é um filho daquilo, pá! Pronto. Está feito, está resolvido o assunto. Acaba o homicídio. Como já houve muitos homicídios no Brasil, por causa de candidatos. Um candidato tem que ganhar. Não foi o seu, foi o do outro. Não interessa. Se o candidato fizer coisa errada, o povo brasileiro tira ele, né? Enfim, meu canal não é de política, meu canal é para divulgar a doutrina espírita. Mas vale para todas as religiões, depende da interpretação de cada. E a palestra da Madre Teresa de Calcutá e Irmão Dulce, estou perto de terminar, pode ser uma palestra grande, vou ter que fazer em uns 3 ou 4, 5 vídeos, divididos em vídeos pequenos de 10, para não ficar cansativo, né? Vem um velho feio barbudo, pelo amor de Deus, falando abobrinha aqui, o cara nem... não lê, realmente eu não leio, eu leio muito pouco. O meu livro de cabeceira é o Livro dos Espíritos, né? É o livro de cabeceira. É o Livro dos Espíritos. E alguns livros de Allan Kardec, a obra do Irmão X, Contos e Apólogos. Se você sabe a letra, o alfabeto, você sabe ler e escrever, você sabe exatamente o que deve ser feito na vida, né? Chico Xavier só tinha o 2º ano primário. Nunca frequentou escola. Nunca leu um livro espírita. Ele só escrevia. E as coisas maravilhosas que ele escreveu, não é? A Caminho da Luz. A Caminho da Luz é a Bíblia da... Eu tenho aqui a Caminho da Luz. Já li várias vezes. Fala sobre mundos e outros
nesse espaço sideral, mundos mais ou menos evoluídos. Pouca gente lê, ninguém gosta de leitura espírita, nem mesmo evangélica. Pouco se